Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos falar sobre ceratocone. Você já ouviu falar a respeito? Pois é uma doença ocular que afeta a curvatura da córnea e pode causar uma visão borrada, distorcida. Em alguns casos mais avançados, a única solução pode ser o transplante de córnea, um procedimento que devolve a qualidade de vida para muitos pacientes. Hoje, nós vamos conversar com a médica oftalmologista, a doutora Cristiana Ilger, para entender melhor sobre esses temas. Você vai saber quais são os sinais do ceratocone, como ele pode ser tratado e em quais situações o transplante de córnea passa a ser necessário. Bom dia, Cristiana. É um prazer te receber aqui. Bom dia, o prazer é Saúde todo Algo meu. Mais uma vez, né? Fique bom estar sempre aqui com vocês, ainda Para mais falar de falando. um tema É, importantíssimo, né? é verdade. O ceratocone, você estava falando, né, o que pode ser Já feito. aproveita e explica para a gente É. o que é o ceratocone, né? Então, o ceratocone é uma doença da córnea. A córnea é a principal lente dos nossos olhos, ela tem uma curvatura normalmente regular, isso proporciona uma visão boa, né? Mas o que acontece no ceratocone é que essa córnea, ela é flexível e ela vai se deformando com o passar do tempo. E essa deformação leva então a graus altos de miopia, astigmatismo, situações em que a gente não consegue corrigir adequadamente com óculos, e nessas situações a gente tem que agir rápido, principalmente porque ela acontece principalmente em crianças e adolescentes, adultos jovens, e principalmente porque o tratamento que nós temos hoje para o ceratocone, ele pode paralisar a doença. Então acho que é importante a gente falar sobre isso também. Agora, quais são os sinais, né, os sintomas do ceratocone? O ceratocone, o principal sintoma, o que o paciente pode perceber inicialmente, é o aumento do grau. Então, você usa um grau e ele vai aumentando de uma maneira mais rápida do que o habitual, e a visão vai ficando cada vez mais borrada, dor de cabeça, peso nos olhos, e muitas vezes também a pessoa começa a enxergar reflexos à noite, quando a pupila dilata, reflexos nas luzes, nos faróis de carro, e um desconforto grande, né? Precisa forçar muito para enxergar bem. Tem alguma faixa etária, Cris, que tem uma tendência a aparecer mais a doença? Sim, vou falar um pouquinho da incidência para a gente entender melhor. A incidência do ceratocone, segundo o Consenso Global de Ceratocone, que foi publicado em 2015, é de 1 para cada 2.000 pacientes, 2.000 pessoas. E esse número tem crescido muito. E para a gente que já trabalha com ceratocone há mais de 30 anos, a gente tem observado realmente que a casuística está sendo cada vez maior. Por quê? Porque o ceratocone acontece em pessoas que têm alergia nos olhos e que coçam muito os olhos. Quer dizer Então, que o ato de coçar o olho não é nada inocente, né? não, é muito, muito, muito prejudicial. Ninguém deve nunca coçar os olhos, né? Se o olho está coçando, faz uma compressinha de água gelada, mas nunca procure um oftalmologista para tratar a alergia, mas nunca coçar, porque se você tiver alguma predisposição, isso pode fazer com que o ceratocone se desenvolva. Então, voltando aí à sua pergunta, qual é a faixa etária? A faixa etária em que as alergias são mais prevalentes, que são nas crianças, jovens e adultos jovens. Então, nessa situação é que a gente deve realmente preocupar. Muitas vezes a gente até recebeu pacientes, por exemplo, de 8, 9 anos, que tinham ceratocone muito desenvolvido em um olho e nem sabia que tinham ceratocone. Então, é importante que a criança e o adulto jovem façam controles regulares no oftalmologista. O diagnóstico é simples? Na verdade, o médico oftalmologista tem que ser sempre muito perspicaz quando você está ali fazendo a refração, que é o exame do óculos, e a visão nunca fica perfeitamente boa. Então, a gente tem que ter essa perspicácia para identificar em alguns exames, alguns reflexos que a gente vê ali durante o exame, encaminhar o paciente para fazer uma topografia de córnea ou uma tomografia de córnea. E esses exames que nos auxiliam muito, eles vão mostrar não só o diagnóstico, mas eles vão servir também para avaliar a progressão do ceratocone com o passar do tempo. Então é muito importante que na menor suspeita a gente busque esses exames, né, o oftalmologista e esses exames para fazer esse controle. E além disso, como você havia perguntado, quando ele é mais comum? Então tem essa faixa etária de jovens, crianças jovens e adultos jovens, mas se existe um histórico familiar de
ceratocone, isso, né, é extremamente importante. Pacientes portadores de síndrome de Down têm uma prevalência muito maior do ceratocone do que as pessoas que não têm a síndrome de Down. Agora, como é o tratamento Então, do ceratocone? O que é que existe disponível para o paciente? a gente sempre fala com os nossos pacientes que o ceratocone, o tratamento do ceratocone, ele tem 2 pilares. O primeiro pilar é não deixar a doença progredir. Por que não deixar progredir? Porque se ela progride, muitas vezes um ceratocone que poderia ser tratado com óculos, com lente de contato, ele precisa de procedimentos mais invasivos e eventualmente até um transplante de córnea, como você já Perfeito. falou. Então a gente tem que agir antes. Então, se o ceratocone está progredindo, se o paciente tem ceratocone, tem uma alergia ocular de difícil controle, a gente tem que primeiro paralisar a progressão do ceratocone. E o segundo pilar é restabelecer a visão, né? Que o Perfeito. ceratocone, ele deixa o paciente com a visão mais distorcida e a gente tem que usar dos melhores métodos possíveis para restabelecer essa visão. Pode ser óculos, lente de contato, implantes de anéis intraestromais dentro da córnea, que inclusive foi desenvolvido por um brasileiro, Paulo Ferrara, lá de Belo Horizonte. Isso ganhou o mundo inteiro, então é um orgulho para nós, né, em relação a isso. E a última etapa do tratamento seria, então, o transplante de córnea. Em relação a detectar o ceratocone, avaliar, cuidar para ele não progredir, a gente tem hoje um procedimento que assim, foi um game changer, realmente mudou o cenário do ceratocone, que é a realização do crosslink de A colágeno. gente pode falar sobre isso após o intervalo? Vamos sim, que é bem Já interessante. voltamos, fiquem com a gente. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular.
CERDIL, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O CERDIL é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. CERDIL, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com um serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Pelo dia que ficou confirmado que o pior já tinha passado. Por confiar uma vida inteira na gente. Muito obrigado. Sabin 40 anos. Uma vida ao seu lado. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a médica oftalmologista, a doutora Cristiana Hilgert, e o tema é ceratocone, transplante de córnea, enfim, saúde ocular. Cristiana, fala pra gente então sobre o crosslink, né? Ele veio para mudar a história do tratamento do ceratocone, é isso? É isso, felizmente o crosslink ele foi desenvolvido, né, não faz muito tempo, há cerca de mais ou menos 20 e poucos anos atrás, na Alemanha, por um cientista que chama Theo Seiler, e ele descobriu um princípio assim, muito engenhoso. Ele descobriu que se a gente colocar vitamina B na córnea, no tecido corneano, e colocar uma luz ultravioleta de um determinado comprimento de onda, ela muda as ligações do colágeno, né? As ligações do colágeno da córnea, elas ficam mais firmes. Então, aquela córnea que se deformava pelo ceratocone, ela se torna mais firme e ela não se deforma. Então, isso foi realmente um divisor de águas no tratamento do ceratocone. Antigamente, a gente só tinha como objetivo melhorar a visão do paciente, a gente não conseguia impedir a progressão. Então, com o crosslink, a gente consegue diagnosticar precocemente, vemos se o paciente está progredindo, e se estiver progredindo, fazemos o crosslink, e então o ceratocone fica paralisado naquela fase. Então, ele não avança para fases mais severas da doença, que precisam de tratamentos mais invasivos. Os primeiros estudos foram feitos em humanos em 2003, né, e cerca já de quase 20 anos a gente já faz aqui no Brasil, e é um procedimento muito rápido. É feito no centro cirúrgico, mas é basicamente o tratamento com vitamina B2 e a luz ultravioleta. E sem ainda comprovação científica, a gente tem estudos que são estudos mais iniciais do crosslink, que seria o crosslink natural. O que seria o crosslink natural? Seria o paciente tomar a vitamina B e se expor ao sol. Olha que interessante. Não olhar para o sol, né? A gente não deve nunca olhar para o sol, mas se expor ao sol. Até porque não dá mesmo. Não dá. 20 minutos no sol. Então, existem resultados bem animadores. Que interessante isso. E é bem interessante também essa questão, porque a gente tem observado que a vida, né, mais indoor, mais dentro de casa, mais digital, tem acompanhado o aumento da incidência do ceratocone.
Então, assim, é muito mais difícil hoje, né, ter uma Claro. infância como a gente tinha na É rua verdade, antigamente, é verdade, andava de bicicleta, carrinho de rolimã, jogava verdade. bola na rua. Hoje não existe mais isso, então as crianças hoje não tomam sol. E talvez seja até a falta desse banho de sol, que antigamente a Sim, gente até tomava quando criança, seja um fator que fez com que a incidência do ceratocone tivesse aumentado tanto em nosso meio. que bom que tem inovações surgindo e até mesmo conservadoras, né, É, do ponto de sim, vista de invasão, né, é do bem nosso interessante. corpo. É muito interessante isso. Agora, na outra ponta do tratamento está o transplante de córnea, Sim. né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, quando é que ele está indicado realmente. Nós temos a indicação do transplante, o transplante tem sido cada vez menos realizado para ceratocone, justamente por conta dessas intervenções precoces, né? Que bom. Tanto com o crosslink, que pode paralisar nas fases mais iniciais, quanto a outros avanços, como as lentes de contato especiais, que recuperam a visão do paciente, os implantes de anéis. Então, o transplante, felizmente, ele está sendo menos utilizado. Mas é um transplante de altíssimo índice de sucesso. O melhor prognóstico para transplante de córnea são para os pacientes portadores de ceratocone. Isso acontece porque a córnea dos nossos olhos, ela não tem vasos sanguíneos. E pelo fato dela não ter vasos sanguíneos, a chance de rejeição é baixíssima. E a gente tem doadores, né? Precisamos, na verdade, fazer até mais campanhas para termos mais doadores de córnea, mas é um transplante que tem um resultado muito, muito bom. O ponto fraco do transplante de córnea é que uma vez que você fez um transplante, você tem uma córnea mais fragilizada, né? Você é um paciente pós-transplante, então você não tem mais o ceratocone, Sim, mas você tem que cuidar daquela córnea transplantada para claro, sempre. claro. E as técnicas também de transplante, embora o transplante tenha sido realizado, né, desde o início do século XX, né, do século passado, as técnicas do transplante também evoluíram. Mas ainda é uma situação que a gente, mesmo que faça o transplante a laser, a gente precisa de pontos, a cicatrização é bem lenta, até pelo mesmo fato de não ter sangue, né, na córnea, é uma via de mão dupla, né, então a cicatrização é muito lenta, a gente começa a remover os pontos do transplante de córnea só depois de 6 meses. Só para o paciente, né, o pessoal ter uma ideia, na Uhum. pele com 7 dias você já tira os seus pontos ali de algum corte, e na córnea demora então cerca de 6 meses. Então, o pós-operatório é mais longo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volto para continuar essa conversa sobre o transplante de córnea. Fiquem com a gente. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Personal Card é a melhor e mais completa administradora de cartões de benefícios corporativos do país. Mais de 1 milhão de beneficiados utilizam hoje os cartões da bandeira Personal em toda a nossa rede, que inclui milhares de estabelecimentos por todo o Brasil. Personal Card, um mundo de benefícios em suas mãos. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama.
Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a médica oftalmologista, a doutora Cristiana Hilgert, e o tema é ceratocone, transplante de córnea, enfim, saúde ocular. Cris, fora da questão do ceratocone, como é que está a situação do transplante de córnea no Brasil? Além do ceratocone, quais são as indicações mais importantes para o transplante? Bom, hoje em dia, as indicações mais frequentes para o transplante de córnea são alterações da córnea que acontecem muitas vezes por complicações cirúrgicas, né? Pós-cirurgia de catarata, por exemplo, a ceratopatia bolhosa. Existe uma distrofia que chama distrofia de Fuchs, que faz com que a córnea ela fique opaca. E o ceratocone, que é uma grande indicação também, em que a córnea sofre uma deformidade, mas ela não fica esbranquiçada, né? Então, todas as situações que a causa da baixa de visão for alguma opacidade ou alguma alteração da córnea, que é essa lente mais importante dos olhos, essa lente precisa ser trocada. Aqui no Brasil, nós temos vários bancos de olhos em atividade, né? Infelizmente, alguns funcionam muito bem. Aqui em Campo Grande, a gente tem o privilégio de estar à frente do Banco de Olhos da Santa Casa de Campo Grande. E realmente, nós aqui em Campo Grande estamos enfrentando uma situação de baixo número de doações de córnea, apesar das campanhas, infelizmente. Nós temos cerca de 400 e poucos pacientes em fila. E as doações... muita gente em fila. Muita gente em fila. E nós já zeramos essa fila. Isso por 2 vezes nós O conseguimos problema zerar. maior é doação. É doação. É a doação. É a pessoa realmente se sensibilizar quando ela é abordada. Porque, na verdade, essa abordagem sempre acontece num momento de muita fragilidade, muita dor, né? E muitas vezes a pessoa não está sensibilizada para aquela doação. Mas aconteceu até um caso interessante, se eu me permitir aqui contar. Eu atendi esses dias um paciente que precisava de um transplante de córnea e ele fez um relato para mim e falou o seguinte: pois é, doutor, eu estou aqui hoje com 70 e poucos anos precisando de um transplante de córnea e eu lembro que há uns 30 anos atrás a minha irmã faleceu, inclusive na Santa Casa, por uma doença crônica e tal, dolorosa, e me abordaram e eu doei as córneas dela. E eu jamais poderia imaginar que cerca de 30 anos depois eu estaria do outro lado, né, dessa situação, sendo a pessoa que precisava realmente estou precisando, né, de uma doação de córnea. Eu achei muito bonito o que ele falou, e ele falou assim para mim: imagine se eu não tivesse doado. Sim. E agora eu sou a pessoa que precisa. Então, eu acho que às vezes a gente, né, torce para ninguém nunca precisar, mas um familiar pode precisar, você pode sofrer um acidente. Claro. Lá na Santa Casa, quantas vezes a gente vê pacientes que sofrem acidentes domésticos, que têm a córnea perfurada e que precisam de um transplante, e que muitas vezes o transplante é a única alternativa que tem para recuperar a visão. Os resultados são bons? São excelentes, são excepcionais. São os transplantes de maior sucesso que a gente... dentre os transplantes, o transplante de córnea é um dos maiores sucessos. Como é que é a recuperação da visão? Quanto tempo? Existem hoje, essa parte do transplante também, né, fora do transplante do ceratocone, o transplante de uma maneira geral, a gente tem hoje técnicas
muito diferentes, né? Antigamente a gente tinha que transplantar toda a córnea, Tá. suturar a córnea em todas as camadas da córnea. Hoje a gente consegue separar lamelas, que são pequenas fatias do tecido corneano, e fazer vários tipos de transplante. Então, o transplante total, ele realmente precisa ali de 14, 16 até 24 pontos, então tem uma recuperação mais lenta, mas os lamelares, em que a gente, por exemplo, no caso de distrofia de Fuchs ou de ceratopatia bolhosa, em que só uma camada interna da córnea ela é prejudicada, a gente consegue transplantar só essa camada. Então, a cirurgia é bem mais simples, ela leva 2 pontos, ao invés de 24. Bem mais simples. Né? E o paciente, esse transplante, essa fatia, ela é colada com uma bolha de ar dentro dos olhos, e então o paciente recupera a visão muito rápido, porque não depende da remoção dos Sim, pontos. sim. Essas técnicas são chamadas de DMEC ou de ZAEC, que é uma sigla em inglês que descreve a técnica, né? Ou seja, é um transplante só de uma lamela. E é o nosso sonho, né, fazer com que a gente possa fatiar a córnea em uma Claro. córnea, beneficiar vários pacientes, 2 ou mais pacientes. Isso ainda não é possível aqui no nosso banco de olhos, mas a gente torce para que seja possível. Então, nesses casos, a recuperação é muito rápida. Olha que Então, interessante. Não? 1 mês, 2 meses, o paciente já recuperou a visão. E os principais cuidados no pós-operatório de um paciente transplante de córnea? Esses transplantes que eu te falei, né, os lamelares, que são as fatias, a gente tem que ter cuidados iniciais com infecção, usar a medicação correta, fazer os acompanhamentos, e depois que o transplante, a gente fala, ele pegou. Né? Ele está bem, o organismo absorveu bem aquelas células e aquele tecido, a gente pode voltar a levar uma vida, o paciente pode levar uma vida tranquila. Os transplantes penetrantes, não. Os transplantes penetrantes, nós precisamos de um cuidado adicional com traumas oculares, né? Infelizmente, nessa minha vida de 30 anos de transplante, eu já tive 5 casos de pacientes que perderam o transplante por trauma. E muitas vezes pode perder até o olho, né? Porque se, por exemplo, levar um trauma muito violento no olho, pode abrir aqueles pontos ou aquela cicatriz que não é tão forte por conta da... E é trágico, é trágico. Cris, faça um chamado para que as pessoas doem as córneas, né? já que temos uma fila tão grande. É verdade. É importante a gente pensar no outro, né? Muitas vezes a gente pensa, puxa vida, que naquele momento de dor ali, né? Puxa vida, o meu parente, será que ele queria, será que ele não queria doar ou não? Será que eu devo fazer isso ou não? Então, o mais importante no chamado da doação é a conscientização de todos nós para nós próprios sermos doadores e avisarmos a nossa família do nosso desejo, né? Isso cria uma onda positiva. Sim. Né? E se a pessoa, se um familiar for abordado, ele saber do seu desejo de doação. Quem é responsável pela doação não somos nós. Sim. Nós somos responsáveis pela doação dos nossos parentes, né? Então, os parentes em primeiro grau. Então, é importante que a gente se conscientize e que a gente realmente seja um doador e avise nossos familiares, para que, né, se acontecer o pior, alguém pelo menos possa aproveitar e poder enxergar a vida, enxergar essa natureza maravilhosa que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. E isso é realmente muito importante. A gente tem realmente, eu acho que eu não sei se eu tenho tempo para falar, não sou muito conversadora. É uma grande alegria poder ajudar, né, o próximo. E a gente vivencia isso no dia a dia do consultório. Uma pessoa que realmente não enxergava, muitas vezes pacientes portadores de olho único, e que qual é a transformação? Sem dúvida. E a gente se sente parte dessa transformação. Isso é uma das grandes alegrias de ser médico transplantador, é participar dessa alegria e da emoção que os pacientes têm ao voltar a enxergar por um transplante de córnea. Então, eu acho que essa é a melhor mensagem que a gente pode passar. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Muito obrigada. Obrigado a vocês que nos assistem todos os dias aqui na TV MS Record. O programa chega ao fim. Um grande abraço, um grande dia a todos.